Canal Livre. Oferecimento Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. Mas eu acho que a gente tem que reagir. Por um regime autoritário. Plano de Deus. Da evolução democrática. Da minha indignação social. Construir a democracia. Teatro. És o presidente da República. Boa noite. Começa mais um Canal Livre. E o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Para entrevistá-lo, estão aqui comigo os jornalistas Fernando Mitre e Carlos Nascimento, da Rede Bandeirantes. Este ano, Paulo Maluf é mais uma vez candidato a prefeito de São Paulo. A eleição na capital paulista é uma das mais disputadas do país. O PSDB lançou José Serra como pré-candidato. O PP confirmou o nome de Paulo Maluf. A prefeita Marta Suplicy concorre à reeleição. 3 pré-candidatos devem lançar uma frente alternativa. Michel Temer, do PMDB, Paulo Pereira da Silva, Paulinho, do PDT e Luiz Erundina, do PSB, querem criar uma chapa única que deve ser definida nesta semana. A última pesquisa feita pelo Datafolha mostra José Serra com 26% da intenção de votos e Paulo Maluf e Marta Suplicy empatados com 20%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Bira. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder falar à população de São Paulo através deste programa que é ao vivo. Hoje, dia 30, acho que 10 horas e 32 minutos. 10 horas e 32 minutos. Agradeço aqui o convite que vocês me fizeram, a presença do Carlos Nascimento e do Mitre. Doutor Paulo, nós vimos aí os números da pesquisa, a mais recente que tem para a Prefeitura de São Paulo. O senhor disse que o senhor tem aí, o senhor andou dizendo que o senhor tem outros dados aí que lhe colocam mais à frente, mas o senhor tem um índice de rejeição também bastante alto. O senhor acredita nessa eleição? Sim, acredito plenamente nessa eleição e tem diversas razões pelas quais eu acredito nessa eleição. Em primeiro lugar, eu tenho um programa de governo. E meu programa de governo foi dado no discurso onde me lancei candidato perante 33 deputados federais do partido e mais de 2 mil pessoas na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho um programa contra a histeria fiscal que tomou conta deste país. É só taxa de um lado, imposto do outro. É o governo federal tirando naquilo que ele chama de superávit primário, que a população não entende bem, mas é dinheiro para pagar banqueiro. É o governo federal tirando, entendeu, em arrecadação e excesso de arrecadação. É o governo federal prometendo que ia dobrar o salário mínimo e dá R$20, não dá para pagar uma condição por dia, o aumento do salário mínimo. Eu quero assumir aqui um compromisso, por que eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito e assumo esse compromisso ao vivo, e peço que vocês deixem gravado. Vou acabar, meu primeiro ato vai ser mandar projeto de lei à Câmara Municipal de São Paulo para acabar com a cobrança da taxa do lixo e da taxa da luz. Vamos fazer um governo, como sempre fiz, sem aumento de impostos, gerando empregos. Doutor Paulo, o senhor está criticando aí a política fiscal do governo, criticando o salário mínimo, criticando a política econômica, enfim, mas o seu partido, os 54 deputados do PP, fazem parte da base parlamentar do governo que o senhor está criticando aqui. O fato de alguns deputados apoiarem algumas propostas boas que o governo fez, o governo tentou fazer uma reforma da Previdência que não foi completa, a maioria votou a favor, uma reforma tributária que não foi completa, a maioria votou a favor, mas eu não sou patrulhado, Mitre. Ninguém me patrulha. Aquilo que eu penso, eu digo e tenho coragem de dizer. Ninguém aqui está dizendo que o governo poderia dar ou não dar mais do que R$20. O governo hoje dá todo o salário mínimo, dá toda a justificativa que não poderia dar. O que eu discuto é outra coisa, que eu vi inclusive no programa Agente, da própria Rádio Bandeirantes, os seus debatedores dizendo o seguinte: se prometeu que podia dobrar e não podia, é uma irresponsabilidade. Se sabia que não podia dobrar e prometeu, então é uma leviandade. Eu acho que nas campanhas eleitorais seria muito importante, Mitre, que vocês guardassem no banco de dados a memória da campanha para depois que as pessoas fossem eleitos
cobrar. Então, foi prometido dobrar o salário mínimo. E não está sendo... Eu, se for deputado federal, eu voto contra o salário mínimo de 260. Olha, a propósito... Segundo, eu fui prefeito de São Paulo, onde, se você se recorda, tinha o PT votado, a administração anterior, o IPTU progressivo. Eu fui contra o IPTU progressivo como prefeito no cargo. Comecei com 0,6% de IPTU e terminei com 0,6%. E com 6 bilhões, eu mudei a cara da cidade. Inclusive, vocês da Bandeirantes podem chegar aqui pelos túneis que eu construí. Foi bem. Agora, hoje é 14. E está se fazendo muito pouco. Então, minha primeira medida vai ser acabar com a taxa do lixo e com a taxa da luz. Chega de penalizar a população de São Paulo com essa histeria fiscal. Agora, foi bem lembrado o senhor dizer que as coisas a gente deve gravá-las e mostrar depois. Quando o senhor fez a campanha apoiando o Celso Pitta, a prefeito de São Paulo, o senhor declarou diante das câmeras que se ele fosse um mau prefeito, um mau administrador, não lembro bem se o senhor sairia da vida pública, nunca mais seria candidato, que essa fatura, nunca mais vote em mim, não é? E aí? Sim, mas eu não prometi que ia dobrar o salário mínimo, nem prometi o que não podia fazer. Eu confiei plenamente que, trazendo um quadro novo para a política de São Paulo, que ele, evidentemente, até por razões conhecidas, ia fazer todo o esforço para ser um bom prefeito. Não foi... Por quê? Não foi... Por que será que não deu certo, Celso Pitta? Não deu certo porque as pesquisas indicam que ele não foi um bom prefeito. Então, eu quero dizer para você, com toda a minha sinceridade, errei. E quem é que não errou alguma vez na vida? Agora, quem elegeu a atual prefeita? Está satisfeito? Não está satisfeito? Errou? Não errou? Quer dizer... Mas é que o senhor empenhou a sua palavra, só por isso que eu fiz essa observação. Foi uma declaração... A tua observação eu a tenho como verdadeira. Mas você há de acreditar na minha boa-fé também. E eu tinha absoluta convicção que, trazendo um quadro novo, nós estamos fazendo uma revolução eleitoral na cidade de São Paulo. Se ele não foi um bom prefeito, que quando saí da prefeitura de São Paulo, eu, graças a Deus, fui julgado pelo Datafolha, com 90% de aprovação, e fui julgado 3 anos depois como o melhor prefeito que São Paulo teve, quero aqui dizer mais uma vez, errei. Estou pronto a ser prefeito, sem transformar São Paulo trampolim, durante 4 anos, para ser novamente o melhor prefeito da cidade. Doutor Paulo, por falar em Datafolha, a última pesquisa mostra uma rejeição a Paulo Maluf muito significativa. 50% de rejeição. É um número brutal. Um segundo turno, um candidato com 50% de rejeição, ele já começa perdendo. O que o senhor atribui a essa rejeição? Será que isso não é resultado do acúmulo de tantas suspeitas, acusações que vem acompanhando a sua vida pública? Depois nós vamos falar disso. Completar o Mitre. Deixa eu falar sobre a rejeição, depois eu respondo a sua. Okay. Tá bom? Muito bem, Mitre. Em primeiro lugar, eu não sou daqueles que, quando vem uma pesquisa muito favorável, eu fico feliz dizendo que a pesquisa é honesta. E quando a pesquisa não é favorável, eu não vou dizer que a pesquisa não é boa. Mas, em primeiro lugar, eu li bem a pesquisa. E eu tenho outras pesquisas comigo. Tem a pesquisa do Data Kirsten e a pesquisa da Vox Populi, que são resultados diversos. Mas vamos analisar a Datafolha. A Datafolha deu 4% de indecisos. Eu pergunto à população de São Paulo e a você, será que hoje, há 5 meses da eleição, nós temos 4% de indecisos? Sobre rejeição, eu te pergunto outra coisa. Diziam que eu tinha 50%, a Marta 43, dá 93, portanto, 26 a Erundina, dá 119, 11 do Serra, dá 130, 13 do Michel Temer, dá 143, 25 do Paulinho. Bom, a soma das rejeições dá 180%. Então, eu confesso que eu não entendi bem porque esta rejeição deu 180%. Agora, espera, vamos admitir a pesquisa absolutamente verdadeira e boa. Exatamente por isso que a gente tem que analisar a pesquisa, não brigar contra a pesquisa, verificar aonde nós não estamos bem, em que bairro nós não estamos bem e fazer a campanha direcionada para aqueles que ainda não decidiram votar em mim, votar em mim. Agora, doutor Paulo, eu acabei de ver um pouco antes de vir para cá, desculpe, Bira, a revista Veja, numa edição
que comparava o senhor, diante das denúncias de enviar dinheiro supostamente de forma ilegal para o exterior, comparava o senhor, entre outros, a Ferdinando Marcos, Alberto Fujimori, Suharto e até Slobodan Milosevic. O senhor não acha que isso também tem a ver com essa rejeição? Olha, eu vou pedir ao senhor, ao Nascimento, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, nós abrimos o bloco, o senhor respondendo a pergunta do Carlos Nascimento, tá bom? Com prazer. Vamos ao rápido intervalo e voltamos em seguida. Você vai ver a partir desta segunda-feira no Jornal da Band, direto de Quito, no Voltamos com o Canal Livre, que entrevista hoje o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Uma das perguntas que ele certamente terá que responder na campanha, já foi feita até aqui pelo Nascimento, a prefeitura da capital paulista, este ano ele vai ter que responder sobre a acusação de que tem contas milionárias no exterior. A juíza Renata Coelho Okida enviou uma carta rogatória à Justiça Americana em que pede dados bancários do ex-prefeito, da mulher dele, dos filhos e de duas empresas offshore, Blue Diamond e Red Ruby. Num documento enviado pelo Tribunal de Genebra, na Suíça, ao governo brasileiro, Paulo Maluf aparece como o único beneficiário da Blue Diamond, que depois mudou para o nome Red Ruby. Um dos extratos mostra um depósito de mais de 154 milhões de dólares em março de 95. Segundo o Ministério Público, o dinheiro teria sido desviado de obras públicas. O Tribunal de Genebra diz que a fortuna foi transferida para as Ilhas Jersey, outro paraíso fiscal. Bom, a Justiça de São Paulo conseguiu quebrar o sigilo bancário do senhor e da sua família nos Estados Unidos, segundo foi noticiado esta semana. O senhor tem algo a temer? Não, nada a temer. Em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte, a notícia não é bem verdadeira, porque um juiz brasileiro não pode quebrar o sigilo bancário lá fora. Mas, em todo caso, eu vou explicar à população. Mas mandou uma carta rogatória. Sim, e aparentemente, pelo que se sabe, houve aquiescência das autoridades americanas. Não houve nada, não houve nada. Aqui é o seguinte, vamos para os finalmente. Não tenho dinheiro fora do Brasil. E de onde é que surgem tantas acusações, então? Mas então, Bira, aí é o seguinte, alguém pode acusar falso. Na campanha de 97, vocês mesmo aqui na Bandeirantes divulgaram o negócio do Frangogate, não é isso? Você lembra, Mitre, lembra, Nascimento, o que deu o Frangogate? É. Lembra? Mas é diferente. Não. Para mostrar quanta denúncia vazia existe. Não, mas eu até para facilitar. Eu estou fazendo uma pergunta. O que aconteceu? Vocês não sabem, eu respondo. Vocês são jornalistas, mas eu estava interessado no assunto. A Justiça não só me inocentou, como condenou o Ministério Público a pagar as custas. É verdade. Segundo, espera. No ano 2000, inventaram uma filha que eu tinha fora do casamento. Ora, eu moro na mesma casa há 40 anos. Sou casado com a mesma mulher, a Silvia, que é uma mulher maravilhosa, que me deu 4 filhos e tenho 13 netos. Me humilharam, mas não tem problema, é da vida pública. Fui lá no Fórum da Penha, na segunda vara, tirei aqui 3 amostras de sangue. Tá certo. A filha não era minha. Pois bem, agora vem esta denúncia. Não, mas é diferente. Não é diferente. Perdão. Se o senhor quiser responder objetivamente, vou responder objetivamente. Vamos responder em torno de um documento, por exemplo. Está aqui, vou deixar com você uma escritura pública. Você pode guardar e você pode entregar a toda a sua redação. Escritura pública passada há 3 semanas, no 27º tabelião de notas da capital. Quem encontrar qualquer dinheiro em nome do Paulo Maluf fora do Brasil pode ficar... Mas, doutor Paulo, eu vou insistir no ponto. Segundo, quem julga uma pessoa não é nem a mídia, nem um promotor. Quem julga é a justiça. Pois bem, estou há 37 anos na vida pública sem uma condenação penal. Segundo, vou deixar esse documento com vocês. Todas as minhas contas estão aprovadas pelo tribunal competente. É verdade, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Só uma licença, eu quero fazer uma observação. Na verdade, nem as autoridades brasileiras, nem as suíças, nem as americanas, nem de parte nenhuma do mundo estão dizendo que Paulo Maluf tem dinheiro declarado em conta própria no exterior. O que se denuncia e o que se busca esclarecer não é bem isso.
São artifícios que teriam sido montados pelo senhor e pessoas da sua família para disfarçar a saída desse dinheiro do Brasil de forma ilegal para essas contas. Mas então, você esse tem documento prova que o ou senhor a tua- apresentou... você Não, tem eu prova? estou relatando aquilo que está acontecendo. Não, porque se você Porque esse documento não se vai... você assina embaixo, eu vou te processar. Não. Com todo respeito. Não, mas então, doutor, Olha, então fique você à vai ouvir minha vontade. pergunta. Fique Então à você vai vontade. ouvir minha pergunta. Qual é a sua agora. pergunta? A Nenhum minha problema. pergunta é o seguinte, um documento de abertura de uma conta em 1985, o nome da conta, Blue Diamond, número 334018, assinado Paulo Salim Maluf. Aquela assinatura é a cara Posso das responder? outras assinaturas Posso de Paulo Salim responder? Maluf. O P é igualzinho, Não, posso o responder? M é igualzinho, o S. Posso? E o senhor disse que não assinou aqui. Posso responder? Pode. Em primeiro lugar, eu não tenho procuração para defender a rede Bandeirantes de televisão. Mas vocês tinham sim que mandar um repórter ao promotor perguntar o seguinte: por que aquele documento que você se refere, ele deu com exclusividade para a Rede Globo e não teve a coragem de fazer uma entrevista coletiva e dar o documento para vocês? Em primeiro foi lugar. uma opção Segundo, dele, segundo, o documento seria para abrir um processo contra o Paulo Maluf. Esse processo não existe, porque nem eu tenho acesso a esse documento. Então eu vou dizer para você muito claro, um documento de 85, não vou dizer que a assinatura é falsa porque não vi o documento. Agora, naquele documento eu não assinei. Tanto porque você se lembra, quando acusaram o Fernando Henrique, o Serra, o Mário Covas, no tal dossiê Cayman, foi comprovado depois que as assinaturas eram de xerox falsificadas. Isso. Então, sobre o Paulo Maluf, aquela assinatura naquele documento não é minha. Agora, Paulo, pode ser que tenha uma assinatura minha. Blue Diamond significa alguma coisa para o senhor? Nada. E Red Ruby? Nada. Doutor Quer Paulo, dizer, tudo são 20 o senhor- quilos de documentos, você sabe, são 20 quilos de Pode documentos. ser 20 quantas o toneladas de documentos. Está aqui para os finalmente. Se você encontrar algum dinheiro na minha conta ou em alguma empresa que eu seja beneficiário, o dinheiro é seu. O senhor quer dizer o seguinte, é a única maneira só que para eu que a posso gente possa fazer. entender uma coisa. O senhor está dizendo assim, o senhor não tem conta tanto nas Não, Ilhas espera Gerson... um minutinho. Vamos esclarecer ao telespectador. Ter conta lá fora não é crime. Não, Você ninguém tá poderia dizendo ter isso. conta lá Não, fora. o senhor Mas tem. eu não tenho. O senhor não tem nem na Suíça, nem nas Ilhas Gerson, nem em Cayman, em lugar nenhum. Não. Mas então, O senhor não tem. deixa eu... Não, não tem. E doutor nenhuma Paulo. empresa sua. Não. Doutor Paulo. Quando o senhor fala eu não tenho, é eu, Paulo Maluf, não tenho, ou não tem nenhuma Eu, empresa? Paulo Maluf, não tenho. Não sou beneficiário de nenhuma empresa que tenha dinheiro. Agora, eu posso dizer que nos meus 50 anos de empresário, a minha empresa, a Eucatex, já exportou para o estrangeiro. Nós não mandamos dinheiro para fora, não. Nós trazemos de lá para cá. Exportou entre 30 e 50 milhões de dólares por ano. Mais de, quem sabe, 1,5 bilhão ou 2 bilhões de dólares que vieram aqui e foram entregues ao Banco Central. Doutor Paulo, Ou seja, sabe- eu gero emprego e eu trago dólares para o Brasil. Não levo dinheiro para lá. Eu sou um empresário nacionalista. Evidentemente que nós não estamos aqui num tribunal inquisitório. claro. Nós estamos aqui dando uma entrevista. sabemos fazer isso. É claro. E aqui não há intenção prévia de condená-lo, até porque não Não, podemos é fazer. muito importante Mas, que você pergunte. agora é o seguinte: então, nós somos levados a crer que há uma conspiração internacional contra o senhor. Não, você é Porque levado há a crer. muitos, há Você é levado a promotores, crer. que- autoridades Não, estrangeiras. você é levado a todo crer que mundo- quando começa uma eleição, começam as falsas Não, mas isso acusações já vem contra de o Paulo antes. Maluf e que depois Doutor Paulo, essas acusações Doutor Paulo, tem um desaparecem. ponto importantíssimo. Interesse. Neste momento, as autoridades suíças estão ainda estudando o caso Paulo Maluf e podem abrir um processo ainda contra o senhor lá. Sim, mas você diz suponhamos, pode por quê? porque eles estão examinando aqui. Dá Paulo. licença, eu estou lhe dizendo que se você encontrar algum dinheiro Não, eu sei, de maneira doutor Paulo. definitiva, é seu. Mas, doutor Segundo, Paulo. estou lhe dizendo que não tenho, em 37 anos de vida pública, uma só condenação penal. Terceiro, entrei na política, filho de imigrantes libaneses, neto de imigrantes libaneses. Meu avô, Miguel Stefano, era um homem absolutamente independente. Meu pai, Salim Maluf, era o dono da maior serraria da América Latina. E eu poderia até, de maneira egoística, levar uma vida tranquila. Entrei na vida pública, graças a Deus, absolutamente independente. Em 37 anos moro na mesma casa há 40. Todas as minhas contas estão aprovadas pelos tribunais. Quem me julga é a justiça. Mas, doutor em Paulo. qualquer país civilizado, o que vale
é o Estado de Direito, e não o Estado de terrorismo da mídia. Agora, é o Estado de Direito. o senhor e no Estado atribui- de Direito, eu não tenho uma condenação penal. O senhor o atribui isso à campanha eleitoral, a interesses Atribui não. políticos... Eu estou que- provando a você. Bom, mas no caso, quando o senhor foi detido em Paris, na França, pelas autoridades francesas, eles estavam preocupados com a eleição no Não, Brasil? é uma mentira sua. Como mentira? Dá licença. Não é mentira. O senhor não foi Não, detido senhor. em Paris? Não, O senhor. senhor foi convidado Não, para foi senhor. investigado. Lá, o que aconteceu exatamente foi o seguinte. Me perguntaram sobre a origem daqueles recursos Ué. que foram para a conta da minha mulher. E Um o que é momentinho. isso, então? Um momentinho. E eu fui lá, dei toda a explicação e fui dormir no hotel. E, inclusive, os correspondentes da Bandeirantes me viram entrar no hotel. Mas que dormir no foi hotel. investigado, foi. Lógico. Ué. Mas é bom que Então seja não é investigado. mentira. Então não é E não é mentira. bom que você investigue, por exemplo, aqui, o problema agora da Operação Vampiro? Não, vamos falar Se do o PT senhor. tem alguma coisa com isso, Doutor se os Paulo. tucanos têm alguma coisa. Vamos investigar Tudo- todo mundo tem agora. razão. Eu sou um homem investigado e nunca condenado. Eu só por queria favor, saber, uma mas a pergunta, então, França, desculpe, que Nascimento, interesse uma a França pergunta. tem? Nascimento, só uma pergunta, Desculpe. ainda a respeito da Suíça. Por que o senhor acha que as autoridades Da ilha de suíças- Jersey, por exemplo. O que senhor que tem contra o senhor? Por que o senhor acha que as autoridades suíças liberaram as informações sobre o senhor que havia sido pedido pelas autoridades brasileiras e que o senhor tentou bloquear através de advogados contratados lá em Genebra? Por que o O senhor que eu acha que quero eles dizer decidem? para você, vamos para os finalmente. Vamos. O Não, mas finalmente é o seguinte, isso é importante, se tiver- doutor Paulo. Não, é lógico que é importante. Por que o senhor acha que as Sim, mas autoridades espera um pouco. liberaram Espera um pouquinho, as espera um informações? pouquinho. Esse programa, graças a Deus, é ao vivo. É ao e vivo. eu tenho oportunidade de falar, Isso. porque senão vocês vão fazer Não, a edição não, na ilha não, jamais, jamais. Bom, mas e põe nós- aquilo que vocês Não, querem. Bom, mas Então é nós o estamos ao seguinte, vivo, então, por favor, O que nós responda. queremos- Ao o senhor fale. ao vivo, se você encontrar algum dinheiro em nome do Paulo Maluf, ou que ele seja beneficiário de uma empresa, você fica com o dinheiro, ele é seu, nos finalmente. Agora, Não, você eu- que faz eu- jornalismo investigativo, você vai atrás do dinheiro. Já que você diz que tem 150 milhões de dólares, Não, faz a eu- sua eu- mas não aposentadoria. somos nós, estamos dizendo. não- Se diz é eu muito não estou mais de dizendo nada disso. 150. Agora, você quer me... Se diz quer um me- bilhão, quer- se Deixa eu fala fazer de uma um pergunta bilhão ao de senhor. dólares. O que o senhor acha Quer me do explicar uma comportamento do funcionário David Mint, aquele que teria visto os tais 200 milhões que chegaram para sua conta nas Ilhas Jersey e pediu conheço. informações sobre Paulo Maluf aqui em São Paulo? Não conheço. O senhor nunca ouviu falar em David Mint? Desconheço e não tenho conta lá. E a xerox de uma conta, um depósito de 300 e quase 45 milhões de dólares que É teu, a revista é teu, Carlos. mostrou. Não, É eu não, teu. muito É obrigado. teu. Não é para isso que eu estou aqui. Eu gostaria só de saber. E a propósito, já que querem quebrar o seu sigilo bancário nos Estados Unidos, o senhor disse que nada tem. Eu não o senhor tenho poderia lá. revelar aqui para a gente agora, então, o que é que o senhor tem lá? Essa é uma notícia, eu diria, recantada, de setembro, que vocês estão pegando do Estadão, que não tinha nada para publicar agora, nessa sexta-feira, publicou. Não tenho conta nos Estados Unidos, não tenho conta fora do Brasil. E tem o seguinte, o que vale no Estado de Direito, o que vale é a justiça do Brasil. Na justiça do Brasil, em 37 anos de vida pública, não tem uma condenação penal. senhor- Agora, o que eu o tenho senhor- a meu o- favor, sim. Eu tenho os piscinões que eu fiz, eu tenho os o 8 senhor túneis disse que eu pra fiz, gente- perdão. Eu tenho Águas Praiadas, tenho Faria Agora, Lima, pra perdão, gente- tenho a Jacopêssego, eu tenho a meu favor, sim, a imigrantes, Nós estamos- tenho a meu nós estamos favor o recebendo aeroporto de muitos Guarulhos, telefonemas, nós eu estamos tenho a meu recebendo- favor, eu tenho a meu favor a rodovia dos trabalhadores, eu tenho a meu favor o terminal rodoviário do Tietê, eu tenho o Doutor metrô, Paulo. eu tenho, olha, em 37 anos de vida pública, posso dizer o seguinte, não tem uma só obra, uma só, na cidade de São Paulo, das grandes obras, que não tenha o meu projeto, a minha execução. Eu me orgulho que o Datafolha, que você se refere no dia 25 de janeiro, quando perguntaram à população quem tem a cara de São Paulo, Paulo Maluf. Segundo, quem mais fez por São Paulo? Paulo Maluf. E a Então quem me suspeita- julga é a população. Doutor Paulo, e as suspeitas em torno das obras da Águas Praiadas? Exatamente. Há um grupo de investigadores e funcionários Sim, do mas veja, Ministério que estão Mitre, debruçados ô, nisso veja, aí. Mitre, eu saí da prefeitura há 7 anos. Agora, na véspera de uma nova campanha que eles estão preocupados, você se lembra que o governador Almir Gabriel do Pará, tucano, foi lá desalojar 119 senteras. Você lembra o que aconteceu? Mataram 20. Nós desalojamos aqui, não é 119, 40 mil. Ninguém se machucou. Todo mundo ou foi para um projeto Singapura que tem lá em frente, ou foi para uma Coab no Itaquera,
ou foi para a invasão de um terreno que nós compramos aqui no Jardim do Candário, no Butantã, ou então recebeu um dinheiro e voltou para sua terra. Evidentemente foi a maior obra de reurbanização, provavelmente, do Brasil. 40 mil favelados, nada aconteceu. Lá você tem 2 piscinões, um embaixo e um em cima. Você tem o córrego no centro, você tem uma avenida de 8 faixas de tráfego, você tem toda a parte de remanejamento. E essa visão do Ministério Público? E essa visão do falar? Ministério Público de que ali teve desvio de verba? Então, um minutinho. Mas tudo sem prova? Não é sem prova, não é sem prova. Isso é muito simples. Não, senhor. Existe um Águas fato. Praiadas, que hoje leva o nome de Roberto Marinho, eu tenho o maior orgulho de ter feito essa obra. Há um fato. O senhor Simeão Damasceno de Oliveira, ex-diretor financeiro de uma grande construtora, denunciou publicamente, a mídia publicou isso, fartamente, um esquema de pagamento feito à empreiteira dele e outras empresas com notas frias para custear as obras da Avenida Águas Só Praiadas. isso, Carlos, ou mais Segundo alguma o Ministério coisa? Público, Espera, mas só isso ou mais alguma significa coisa? um desvio de superfaturamento de 350 milhões de dólares só na avenida. Isso Mas tudo eu te pergunto, tudo mentira. só isso? É Só tudo isso? mentira. Não te pergunto, só isso? Você não sabe mais nada? Sei bastante. O que mais você sabe? Que houve também denúncias no Não. Senna. O que mais você sabe sobre o seu Simeão Damasceno? Não, isso aqui O é que o que é você público. sabe, não, o que você deveria saber, que ele foi processado por mim. Bom, essa é uma outra história. Civil e criminalmente. E aí ele foi num cartório e de maneira pública ele se retratou, porque senão ele ia ter uma condenação civil e uma condenação criminal, provavelmente iria para a cadeia. Então ele se retratou. Agora, a história dessa denúncia... O que o levou a se retratar, nós não sabemos. A história desta... Não, eu sei da denúncia. Então, é que ele foi demitido da empresa, eu não tenho nada com a empresa, ele queria uma indenização trabalhista, o problema dele é com a empresa. Agora, na hora que ele fez uma denúncia contra mim, ele recebeu o processo e foi e se retratou. E para mim o assunto está encerrado. Olha, essa denúncia que eu me refiro não é contra o senhor. É uma constatação de um funcionário dizendo que naquela obra pública houve fornecimento de notas frias. Se depois ele foi se retratar, essa é uma outra história, mas a denúncia existiu. Se houve fornecimento de senhor. notas frias na empresa, é um problema do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, do Fisco Federal Estadual com a empresa. E não de quem paga essa conta, o administrador público. Ué, mas a Fazenda Federal faz investigação. Da minha parte, ele se retratou. Mira, só um detalhe. O Ministério Público trabalha com a informação de que havia propinas de até 37% nas obras de Águas Praiadas. Isso para o senhor saber. Trabalham com essa informação. Sim, mas dá licença. Eu poderia aqui dizer também uma série de impropérios contra esse promotor desqualificado que está fazendo essas acusações. Isso não é o caso. Ele não é candidato a nada. Eu sou candidato porque nesses últimos 25 anos, repito, não houve uma grande obra pública nesta cidade que eu não tenha feito, graças a Deus. Paulo Maluf. E sobre Águas Praiadas, que hoje leva o nome de Roberto Marinho, eu quero dizer para vocês com muito orgulho, foi a maior obra de reurbanização da cidade de São Paulo. E as contas estão todas aprovadas por quem pode me julgar, que é o Tribunal de Contas do município. Doutor Paulo, vamos fazer um intervalo? Vamos. Voltamos em seguida. Hoje o Canal Livre entrevistando o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Casas Bahia, o guarda-roupa é pra hoje, pagamento só pra agosto, Estamos de volta com o Canal Livre, hoje entrevistando o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Aliás, o candidato Paulo Maluf já foi prefeito de São Paulo e também governador do estado. As grandes obras na capital são uma das marcas das administrações de Maluf. Mas, para os adversários dele, são justamente as grandes obras que dão os maiores motivos para criticá-lo. Na sua primeira gestão, presenteou com um carro 0 quilômetro cada um dos jogadores da seleção brasileira pela conquista da Copa do Mundo de 70. 16 anos depois, a Justiça o condenou a devolver o dinheiro aos cofres públicos. Em 1971, Maluf construiu o Minhocão, um viaduto que liga as zonas leste e oeste. O viaduto desafogou o trânsito, mas é criticado até hoje por degradar a paisagem da região. Maluf foi um dos personagens principais que apoiaram o regime militar. Foi contra as diretas e disputou a campanha presidencial com Tancredo Neves.
foi derrotado. Em seu último mandato como prefeito de São Paulo, criou o projeto Singapura, que urbanizou favelas, implantou o PAS, Plano de Atendimento à Saúde. Também construiu o túnel Ayrton Senna, as avenidas Água Espraiada e Jacu Pêssego. Em várias de suas obras, o Ministério Público investiga irregularidades e desvio de dinheiro público. Mitre. A Água Espraiada está aí de novo, com os 37% de propina, segundo o Ministério Público. Mas pode falar, depois eu faço a pergunta. Em primeiro lugar é o seguinte, eles podem falar o que quiserem. Eu repudio, porque a função do Ministério Público não é fazer política. Aliás, eu estou estudando aí com os meus advogados, inclusive pedi judicialmente uma investigação pela Polícia Federal para saber se tem um promotor aí que não está a serviço de partido político. Como é o nome dele? O senhor pode falar? Silvio Marcos. Silvio Marcos. Bom, eu devo lembrar ao senhor, doutor Paulo, é importante isso, que a documentação que veio da Suíça foi para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça mandou para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual. Então tem uma... A propósito, há um movimento nesse momento em alguns setores da política brasileira para se calar o Ministério Público. Vejo que o senhor é partidário desse movimento. Não sou a favor, não, ao contrário. O primeiro homem público que valorizou o Ministério Público foi Paulo Maluf. Eles ganhavam muito pouco e quem fez a isonomia entre o Ministério Público e o Judiciário foi o governo Paulo Maluf. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público. O que eu não tenho respeito é que alguns promotores, por exemplo, eles se esmeram em agredir políticos. A tal ponto que um advogado meu, criminalista, doutor José Roberto Leal, um dia numa explosão até de insatisfação, depois dele ter processado diversas vezes um determinado promotor, e que você sabe, quem julga não é a justiça, quem julga o promotor é o colégio de procuradores, portanto nenhum é condenado, ele disse o seguinte, não, para condenar um promotor, só quando ele mata a mulher grávida. Então, tá aí, promotor Igor, lá em Atibaia, matou a mulher grávida, está preso. Por que o promotor Silvio Marques, aqui eu faço um pequeno desafio. Não, deixa eu terminar. Por que o promotor Silvio Marques não vai atrás do Igor, que assassinou a mulher grávida em Atibaia, e está gozando de férias remuneradas, porque o salário dele recebe todo mês. Então, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público. Agora, sobre o videotape que você colocou aqui, uma das coisas que eu me orgulho é de ter dado um Volkzinho para o Pelé, para o Carlos Alberto, para o Rivelino, para o Tostão, para o Jairzinho, para o Leão. Perdão. Eu mandei o telegrama quando eles estavam derrotados lá no México. Se trouxesse o tricampeonato, a gente daria um fusquinha. O senhor está querendo dizer que o senhor ganhou a Copa do Mundo, não? Não ganhei. Eu os estimulei. E se você duvida, pergunta ao Joseval Peixoto. Que o dinheiro público deve ser usado para essas coisas? Perdão. Dá dinheiro para jogador de futebol? Sim, senhor. Porque foi a maior festa de civismo brasileira. Eu vi 2 milhões de pessoas no Vale do Anhangabaú. Segundo, eu estava autorizado por lei. Tinha lei para isso. Terceiro lugar, eu não perdi ação. Eu ganhei ação no Supremo. Foi uma ação que demorou 30 anos. Ganhei ação no Supremo. Segundo, quero dizer para você que eu tenho muito orgulho de todas essas obras que foram mostradas. Agora, eu sei que tem homem público que a gente não pode acusar de nada. Nunca fez nada. Agora, eu tenho orgulho, essas obras são como minhas filhas. Os piscinões que eu fiz, e olha, se vocês do Vale do Aricanduva, o do Pirajussara, estão aí me ouvindo, eu tenho um desafio para mim, acabar com as enchentes todos os anos do Pirajussara. Eu queria me referir ao promotor que o senhor quer processar. Eu queria fazer uma pergunta. Recentemente, coisa de 15, 20 dias, a TV Globo, a TV Record... Não, a Globo com exclusividade. A revista Veja... Deveriam vocês ter protestado, que vocês foram discriminados. A revista Veja, numa edição... Nós demos a matéria também. Naquele dia nós demos a matéria também. A revista... no dia seguinte. Não, demos à noite. Um momentinho. A revista Veja deu uma edição com capa, na qual fica muito claro... todos os documentos apresentados contra o senhor foram mostrados lá, suspeitas de contas no exterior, o senhor foi condenado... Posso lhe fazer uma pergunta? Veja. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode, quanto o senhor quiser. Muito bem. Por que este promotor, em vez de entrar com a ação para que nós pudéssemos, vocês e o povo, ter acesso aos documentos, por que ele deu de maneira exclusiva para a Globo? O senhor processou a Globo?
Não processou. Processou a Veja? Não. Processou o Estadão? Não. Por que é processar o promotor? Perdão. Porque o promotor, no meu entender, ele teria que dar para todo mundo. E não com exclusividade. Ele que dê a entrevista... pela exclusividade, não pelo mérito. Não, então. Pelo mérito não, está aqui. Olha aqui, quem encontrar o dinheiro... Quem encontrar o dinheiro pode ficar com o dinheiro. O senhor está tomando as dores da mídia, então é isso. Eu estou tomando as dores da imparcialidade. Bom. Da imparcialidade. Não, eu pensei que o senhor estava contradizendo o que ele afirmou. Não, senhor. Doutor Paulo, o senhor nega que tem todas essas contas no exterior, apesar desses elementos tão evidentes, porque nunca uma investigação dessa natureza chegou ao ponto em que essa está. Mas me diga o seguinte, nunca na história do Brasil. Fernando, pera um pouquinho. Tudo bem. O senhor não. Vamos colocar um ponto final nisso. Porque eu venho aqui, vocês vão ter que me dar 3 horas de programa. Não, isso eu tô... Porque se eu venho para discutir o meu programa de governo para a prefeitura, vocês só querem discutir isso, eu não me nego. Nunca te pedi para você me fazer uma pergunta, nunca me impedi que você me fizesse uma pergunta. É verdade. Eu sou um democrata. Agora, quero dizer de maneira definitiva, não tenho conta fora do Brasil. Então, deixa eu fazer uma pergunta singela. O que é que o senhor tem declaradamente? O que o senhor tem? O senhor acha, na sua declaração de bens, quando o senhor vai entrar numa campanha eleitoral, o senhor declara o quê? Eu, Paulo Maluf, tenho o quê? Qual é a fortuna do senhor, pessoal? Eu vou te enviar... Isso é público. Eu estou perguntando porque isso não é mais segredo. Eu vou te enviar a você a última declaração que foi feita na campanha de 2002 ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu gostaria de ouvir o senhor, então, doutor Paulo. 25 milhões. Como é que o senhor justifica esse índice que é elevado de 50% de rejeição? O senhor acha que a população rejeita o seu nome a troco do quê? Por nada? Mira, eu já ganhei eleições, já perdi eleições. Até a eleição passada fui deputado federal mais votado da história deste país. E, evidentemente, eu quero dizer para você que time que não entra em campo não tem adepto. Quer dizer, o time não pode se negar a entrar em campo. E eu entro em campo exatamente porque eu não tenho receio nenhum de prestar contas. Porque se a Datafolha me colocou como a cara de São Paulo, depois de 7 anos que eu larguei a prefeitura. Doutor Paulo... Espera. Você lembra quem foi em segundo lugar? Segundo lugar foi o Silvio Santos. Com muita justiça. Um homem que veio para cá, venceu. Perdão, eu me orgulho. Não queria como candidato. Não, o partido 90% está comigo. 90% está comigo. O senhor confirma que o Planalto e o próprio PT têm interesse na sua eleição e articular a sua candidatura? Olha, veja, essas são as coisas que a gente escuta, a gente vê, a gente lê e a gente ri. Quem quer a minha candidatura são os deputados federais, estaduais, os vereadores e as pesquisas. Quer dizer, se tivesse um outro candidato com mais do que eu apoiaria, não tem problema nenhum. Mas a que o senhor atribui essa notícia de que o Planalto acabou entrando nas articulações, acalmando o pessoal do PP, que de fato, segundo algumas declarações, não estava muito feliz com a sua candidatura, é verdade. Eu quero dizer para você... O presidente do partido mesmo deu uma declaração ambígua no dia. Quem paga o papel do jornal não sou eu, são eles. E quem paga a tinta também são eles. Agora, um dia, eu estava conversando com um presidente da República que estava muito bravo com notícias anteriores. Mas muito bravo. Aquele dia ele estava bravo. E eu perguntei para ele, qual é o gênero mais perecível? Ele não entendeu a pergunta. Eu respeitei, qual é o gênero mais perecível? É o tomate, é o pepino, é a cebola, é o alface? Ele disse, eu não saberia dizer. Ele disse, o gênero mais perecível é a notícia falsa. Quem quer comprar o jornal de ontem? Então o senhor nega... Deixa eu fazer um registro. Agora o PP ganhou... Agora quero dizer para você muito claro, eu sou candidato a prefeito, quero ganhar a eleição para fazer a administração da minha vida. Por quê? Veja, eu não vim aqui para criticar ninguém, nem preciso. Vocês mesmos disseram que tem candidato que quer fazer trampolim, está pensando em 2006, está pensando mais para frente. Eu sou candidata para ficar 4 anos, para ser o melhor prefeito, para resolver os problemas das enchentes, o problema da saúde pública. Ainda anteontem, eu fui numa reunião na Zona Leste. Isto que é importante. Uma mulher me disse, doutor Maluf, eu quis marcar no Hospital Hermelino Matarazzo uma cirurgia. Estou dando o nome, lá no Camargo Novo. Sabe para quando marcar a cirurgia? Janeiro do próximo ano. Aí ela me disse, vocês vão ouvir, isso que é importante, porque eu vou citar agora a Rádio Bandeirantes também. Aí ela me disse, doutor Paulo, em janeiro do ano que vem, ou eu sarei e não preciso mais da cirurgia nem do médico,
Eu morri e não preciso da cirurgia. Sexta-feira, no programa Gente, Zé Paulo de Andrade, Salomão Espa, eu ouvi dentro do rádio. Estamos entrando no 20º dia da greve dos hospitais públicos. 20º dia. Segundo os grevistas, tem 29 hospitais em greve. Segundo o governo, só 20. Ô, Fernando, você acha que está certo isso? O rico, ou vocês que têm um emprego aqui, que têm um plano de saúde, vocês não estão preocupados com isso, nem eu estou. Mas na periferia tem milhões que dependem do remédio de graça, que dependem do médico de graça, da cirurgia de graça, hospitais em greve. É para isso que eu quero ser prefeito, para fazer de novo a melhor saúde pública da cidade de São Paulo. Eu queria fazer uma observação. Para ajudar o governo do estado a combater a violência que está, para colocar a Guarda Civil Metropolitana a serviço realmente da segurança da cidade de São Paulo, para acabar com as enchentes, para acabar com a histeria fiscal. Quando chegar o horário político, o senhor faz discurso. Para acabar com a taxa. Aqui é uma entrevista. Para acabar com a taxa da luz e com a taxa do lixo. Deixa a gente falar um pouco também. Queria fazer um registro. Mas eu sempre escutei todas as suas perguntas com toda a calma. Numa democracia. Hein, Carlinhos? Não, eu estou nervoso. Eu queria fazer um registro. Está nervoso. Não, eu queria fazer um registro, né? Numa democracia que nós duramente conquistamos. E eu tenho dúvidas se o senhor gostaria que fosse assim, porque não, você como mostrou nós. Ali o senhor, nós você brasileiros todos, nós brasileiros. Mas o senhor era contra a eleição direta. O primeiro que enfrentou o regime militar numa convenção contra Laudo Natel foi Paulo Maluf. Tá bom. Foi o primeiro contra Geisel, Figueiredo e contra todo o sistema. Não foi bem assim, mas tudo bem. Eu queria registrar. Não foi exatamente assim. Bom, deixa eu fazer o registro aqui. O senhor hoje fez aqui uma manifestação clara contra duas instituições que são conquistas grandes, importantes da democracia. Primeiro, o Ministério Público. E segundo, a imprensa, ao dizer que notícia é um gênero perecível. Dá licença, só queria registrar isso. Não, perdão. Que jornal... Sobre o Ministério Público. Disse aqui, mídia está gravado, perdão, Público. Você vai ouvir. Gosta de nenhum dos dois. Você vai ouvir. Sobre o Ministério Público, eu disse e repito, tenho o maior respeito pelo Ministério Público, tanto é que fui o governador que deu o princípio da isonomia. Agora... Espera, perdão. Depois e sobre mídia, eu quero dizer para você muito claro, nem todas as notícias da mídia são verdadeiras. Claro que não. Então... Agora, na eleição a notícia que é falsa, doutor Paulo, na eleição que o senhor disse que ganhou e que enfrentou o regime militar, eu devo lembrar que também já naquela época houve denúncias seguidas de que o senhor comprou os votos dos convencionais. O senhor se lembra disso? Olha, são 25 anos. Eu cobri isso. Espera, são 25 anos. E quero dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho que foi o primeiro passo democrático que foi feito neste país. Como é que você podia comprar o voto secreto? Isso, sabe, a denúncia vazia pode ser feita como uma filha que disseram que eu tinha que não era minha. Como frango gate, isso tudo mais. Quero dizer que eu tenho muito orgulho, você pode registrar à vontade. Aconteceu. Mas eu tenho muito orgulho que foi o primeiro passo democrático nesse país, foi a convenção, onde eu enfrentei o regime militar. Paulo, diziam que eu ia ser caçado. Não fui. Diziam que eu não tomava posse. O senhor não seria caçado. Doutor Paulo, mas naquele momento... Você disse isso hoje. Não seria. O Paulo Maluf não seria caçado pelo regime militar. Mesmo porque, e aqui eu quero fazer uma pergunta, o senhor, queria que o senhor confirmasse isso, o senhor queria que o AI-5 fizesse parte da Constituição? Não, senhor, não tem essa afirmação minha nunca. Mas então de onde tiraram? Foi contra as diretas? De onde tiraram isso? As diretas, quem foi contra as diretas? Eu vou fazer aqui uma revelação. O senhor não era contra, vivo, né? Ah, sim. Está vivo o senador Moacir Dalla, que era presidente do Congresso. Quando Tancredo e Sarney se convenceram que ganhavam as indiretas, eles não quiseram as diretas. Eu, dentro do meu partido, eu fui uma pessoa leal. Quer dizer, Sarney era o presidente do PDS. Depois foi aceito como candidato a vice do PMDB. Marquesan era o líder do governo. Todos os que estavam no Palácio do Planalto, como, por exemplo, Marco Maciel, o vice-presidente Aureliano Chaves, os ministros militares... Mário Andreasa. O senhor não falou do Mário Andreasa. Mário Andreasa. Foi um grande ministro agora. Ele estava eu não gostava do senhor, não. Foi seu Mas opositor. Eu gostava dele. Foi seu opositor. O senhor gostava agora, dele. se ele ganhasse a convenção, provavelmente a história do Brasil seria outra. Eu fui contra
o candidato do regime militar, que era o Mário Andreasa. Agora, não tiro nenhum mérito dele. Foi o melhor ministro dos transportes, o melhor ministro do interior que esse país teve. Foi acusado injustamente de muitas coisas. E eu sei que um grupo de amigos teve que pagar as contas deles no Hospital Sírio-Libanês, que ele morreu pobre, não tinha dinheiro para o enterro. Mas, doutor Paulo, para voltar à nossa eleição Eu desse ano... tenho muito... Olha, esse país ainda não fez justiça a um homem como Mário David Andreasa. Foi um dos melhores brasileiros, mais corretos, mais decentes que esse país tem. Mas, Era mais fácil governar no tempo do regime militar, doutor Paulo? Mas como mais fácil? Eu peguei a Assembleia Legislativa com 26 deputados e o MDB tinha 53, todo dia estava me ameaçando de impeachment, todo dia me ameaçando de impeachment. Mas voltando à nossa eleição deste ano, o senhor... Hoje que é muito mais fácil. O senhor... Que a prefeita tem 40 deputados, 40 vereadores. Democracia dá trabalho, mas é um trabalho saudável. Eu não me refiro exatamente a Câmara dos Deputados, o Lula tem 400. Eu não quero ficar lembrando declarações do senhor do tempo do regime militar, porque o senhor vai negar. Mas eu me lembro de uma que o senhor contava que tinha estado em Paris, num determinado dia, que foi a um banco. E as janelas estavam todas quebradas. O senhor voltou 3 meses depois e foi a esse mesmo banco, eu lembro direitinho na entrevista sua. E as mesmas janelas estavam quebradas. E o senhor perguntou para o diretor que o atendeu, mas escuta, por que não conserta as janelas? E ele disse, não, é que teve uma greve aqui há 3 meses atrás e quebraram as janelas. E aí nós consertamos e teve uma outra greve e quebraram de novo. E aí o senhor concluía, eu prefiro a nossa democracia. Isso em pleno regime Médici e tal. Lembro direitinho nessa entrevista. O senhor gostava do regime militar. Vamos dizer a verdade. Pera um pouquinho. Vamos nos ater. Vamos nos ater às vidraças. Você gostaria que viesse amanhã uns 300 sujeitos aqui e quebrasse todas as vidraças? Não, eu não gostaria, mas jamais usaria isso como argumento a favor da ditadura militar. Doutor Paulo, eu quero fazer, mas eu quero voltar à eleição. Eu não me lembro dessa entrevista. Agora é o seguinte, se você quiser fazer história, me convida para a próxima semana, eu estou aqui. Agora hoje eu quero dizer o seguinte, eu sou candidato a ser o melhor prefeito que essa cidade... Sobre isso eu quero fazer uma pergunta. O senhor disse no começo do programa que não aguenta mais tanta promessa vã em campanhas eleitorais. Eu hoje li nos jornais que o senhor está garantindo que não haverá mais enchentes se o senhor for eleito prefeito de São Paulo. Está aqui. Aqui no Ipiranga, quando ganharmos a eleição, não haverá mais enchentes. Doutor Paulo, é possível prometer uma coisa dessa? Mas o senhor já foi prefeito dessa cidade, onde eu fiz os piscinões não tem enchente. Então agora me dá um minutinho. Claro. Não tem enchente mais do Pacaembu. Cada vez que chovia, lá era um rio. Me criticaram quando eu fiz o piscinão. O piscinão custou um quinto, 5 vezes menos do que a galeria, e está lá, nunca mais teve enchente. Quando eu fiz a abertura do córrego do rio Tamanduateí, em frente ao mercado, todos os anos chovia em frente ao mercado, Rua Paula Souza, Rua Cantareira, dezenas de toneladas de gêneros alimentícios eram jogados no lixo. Depois que eu fiz as obras contra enchente, nunca mais teve enchente lá. Córrego Morro do Oeste, Avenida Carlos Caldeira Filho, tinha enchente aqui, nunca mais teve enchente. Água Espraiada, os 2 piscinões que eu fiz. Jacu Pêssego, a maior avenida da América Latina, 16 quilômetros. Foi feito lá toda a canalização, nunca mais teve enchente. Perdão. Córrego do Zavovu aqui na Zona Sul. Córrego do Monjolinho na Zona Leste. Córrego Milene Elias na Hermelino Matarazzo. Ou seja, quem fez tem autoridade moral para dizer que vai fazer. Portanto, eu digo, e deixa gravado, estamos ao vivo. Eu, prefeito de São Paulo... Olha o Pita. Eu, prefeito de São Paulo, nos córregos Aricanduva e Pirajussara e no Ipiranga não haverá mais enchente. Tá gravado. Eu terminarei todos os piscinões que forem necessários para serem construídos lá. Está gravado e vai ficar arquivado. Como ficam todos os programas do Canal Livre aqui, ficam arquivados. Doutor Paulo, vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida, tá? Até já. Canal Livre. Oferecimento Casas Bahia.
Nós estamos de volta com o Canal Livre, o último bloco. Hoje entrevistando o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Antes das perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte para o senhor. Nós vamos entrar no período de campanha. Eu quero saber se o senhor vai federalizar o debate na campanha. Ou seja, o senhor vai partir para a discussão federal do governo Lula? O que o senhor vai fazer na campanha? Olha, Bira, eu não me nego a discutir nada. Nunca pedi para me fazer uma pergunta, nunca me pedi para não fazer uma pergunta. Evidentemente, se você conversar sobre economia federal, eu tenho muita coisa a falar, tenho muita coisa a criticar. O tal superávit primário. Se eu fosse banqueiro, eu só votaria ou no PSDB ou no PT. Mas eu não desejo federalizar a campanha. Tanto porque eu não estou olhando 2006. Se outros candidatos querem usar a prefeitura como trampolim futuro, eu não quero. Eu quero ficar 4 anos para ser o melhor prefeito. Então, eu vou tratar dos temas locais. Tem problema de violência. O que a Guarda Civil Metropolitana pode, junto com a Polícia Militar e com o governador Alckmin, melhorar? Tem problema de poluição. O que a prefeitura pode ajudar? Tem problema de enchente. Tem problema da saúde pública, que é seríssimo. Os céus... O senhor acha que em 4 anos o senhor vai resolver isso? Uma parte eu vou fazer. Tem o problema dos céus, que é polêmico. É bom ou não é bom os céus? Vamos discutir esse assunto. Mas eu quero realmente deixar esta campanha como sendo uma campanha municipal. Taxas, por exemplo. Eu fui visitar, semana passada, os pirueiros e os feirantes. Está todo mundo revoltado. Deve ser por isso que surgiu a notícia que o senhor nega de que o Planalto resolveu ajudar a sua candidatura no seu partido. Porque isso é o que o Planalto quer. Que a campanha seja feita em torno dos temas locais. A campanha vai ser feita, no que se refere a mim, em torno dos temas locais. Porque o que o morador do Capão Redondo, o morador de Guaianazes, da Zona Leste, Zona Sul, o morador da Lapa, o morador do Centro, o morador da Zona Norte de Santana, o que ele quer saber? Por exemplo, por exemplo, o Maluf vai ou não vai ajudar o governo do Estado a construir o Rodoanel Mário Covas? Vai. O Maluf vai ou não vai terminar o Paulistão ou Fura-Filha que está lá? Vai. O Maluf vai ou não vai ajudar o governo do Estado a fazer a linha 4 do metrô? Vai. Então, eu vou trabalhar aqui para resolver os problemas municipais. Queria fazer uma pergunta, problemas federais. por favor, dá licença. Obrigado. O senhor falou que gostaria de falar sobre economia. Eu vou fazer uma pergunta sobre economia popular. É uma pergunta que eu ouço sempre das pessoas do povo. Há quanto tempo o senhor deixou de participar da administração, da condução dos seus negócios, das empresas da sua família? Eu tive, na minha vida, muita sorte. Minha mãe trabalhou desde que ficou viúva, em 43, ficou viúva muito moça, aos 38 anos de idade, criou 5 filhos, os netos, e trabalhou até 89. Meu irmão Roberto Maluf, de saudosa memória, foi, sem dúvida nenhuma, e aqueles que o conheceram, um dos melhores industriais deste país. Eu, entre uma campanha e outra, eu ia trabalhar lá, perdi a eleição, trabalhava. Hoje eu tenho, graças a Deus, entre as coisas que Deus me privilegiou, eu tenho 4 filhos maravilhosos. 2 filhas e 2 filhos. Meus 2 filhos, um é presidente da empresa, outro é presidente do conselho da empresa, tocam a empresa de maneira maravilhosa. Pois é, eu compareço lá, eu sou o maior acionista, eu compareço lá, eu vejo por dia 4 coisas muito importantes, macro. Primeiro, a produção das 5 fábricas. Se produziram bem, ótimo. Segundo, quanto vendeu. Terceiro, quanto entregou e como é que está a tesouraria. Com essas 4 coisas macro, eu acho que eu controlo um pouco os meus filhos durante 2 horas que eu fico lá. Não, porque a pergunta que as pessoas fazem, que eu sempre ouço e que eu vou fazer, o senhor até já explicou, é: o senhor vive de quê? É isso. Eu vivo de uma empresa que fatura mais do que a Rede Bandeirantes de rádio e de televisão, graças a Deus. Agora, faça essa pergunta para os outros candidatos. De que eles vivem? De que eles vivem? Faremos no devido tempo. Faça essa pergunta, de que eles vivem? Eu vivo, graças a Deus, de recursos que meu avô Miguel Stefano deixou, do meu pai Salim Maluf deixou, minha mãe deixou e que eu construí na minha empresa.
Eu sei de como eu vivo. A tua pergunta é muito importante. Agora, pergunta para os outros pergunta do que eles vivem. Nós estamos com o nosso tempo quase... eu não tenho problema. Aliás, já estouramos nosso tempo. Pode ir até 2 horas da manhã, não tem problema. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a economia nacional. Eu gostaria de ouvir uma posição sua, já que falamos em economia um pouco. Eu queria dizer, o senhor está satisfeito com os rumos que o barco está andando? Com o rumo que o barco vai indo? Olha, você pode ir para Santos. 2 minutos para o senhor. Pode ir para Santos de automóvel, pode ir de helicóptero, pode ir de avião. Eu não estou de acordo com a velocidade. O seu partido é um partido de apoio ao governo. Sim, mas esse é outro problema. E ninguém me patrulha. Meu partido pode ir para um lado e eu venho aqui ao vivo e digo diferente. Quando nós vemos que a China, há 20 anos, exportava menos que o Brasil, e agora foi uma delegação praticamente se ajoelhar e ver qual é o modelo chinês. Por quê? A gente exportava para os Estados Unidos mais do que a China. Hoje nós estamos exportando para os Estados Unidos 15 bilhões. Você sabe quanto a China vai exportar este ano? 200 bilhões. Então, eu não estou satisfeito com a velocidade que vai a nossa economia, porque nós temos um número recorde de desempregados, temos um número recorde, infelizmente, de gente que está imigrando para trabalhar. Eu gostaria que todo brasileiro pudesse morar no Brasil, ganhar bem, trabalhar bem. Por que o seu partido não faz um movimento dentro do Congresso defendendo esses pontos de vista? De contestação, por exemplo, com a política de juros. Nós temos um dos melhores homens deste país, que aliás é colaborador da Bandeirantes, que é o ministro Delfim Neto. Se o ministro Delfim Neto tivesse ficado mais alguns anos como ministro da Fazenda, do planejamento desse país, você pode ter certeza que esse país seria melhor. E se não tivesse colocado a escanteio um outro ícone da economia brasileira, que foi Roberto Campos, do meu partido, eu acho que o Brasil estaria melhor. Nós temos gente, graças a Deus, nós temos gente, graças a Deus, no nosso partido, para levar esse país para frente. Uma ultiminha. 30 segundos, 30 segundos, Doutor Paulo, quando o senhor foi a Paris, aquela vez em que detiveram lá o senhor para perguntar sobre o dinheiro, aquelas coisas, o senhor estava usando um passaporte diplomático brasileiro. O senhor não era autoridade diplomática, não tinha cargo público. Por que o senhor estava com esse passaporte? Porque, em primeiro lugar, o Ministério das Relações Exteriores me deu o passaporte. Me deu o passaporte primeiro quando fui governador. Depois, quando foi deputado federal, e esse passaporte sempre foi renovado. O Ministério das Relações Exteriores... Não teria que devolver? Ele foi renovado. Você pergunta, ele está dentro da lei, foi renovado. Não, tudo bem. Agora, te preocupa muito isso, né? Não, eu só queria saber como é que é. Não, eu gostaria de saber onde você mora. Porque se você me disser onde você mora, eu vou tentar ver na sua rua para não ter violência, para não ter sequestro, para não ter enchente, para não ter poluição. Eu quero, quando sair da Prefeitura de São Paulo, Nascimento, que você diga. Na minha rua. Deixa eu responder. Na minha rua é fácil, porque as pessoas que lá moram, eu acho que têm recursos para evitar que isso aconteça. Eu quero ver o senhor fazer isso com o pobre na periferia. Esse sim precisa. Você vai ter certeza que eu faço para o pobre. Tanto é que todas as pesquisas que estão aí dizem o seguinte: quem mais vota em Paulo Maluf é o pobre. Que o pobre tinha o PAS que funcionava, era o melhor plano de saúde. Tinha o Leve Leite que funcionava e que vai voltar o Leve Leite. 1 milhão de latas que vão ser distribuídas gratuitamente. Tinha o projeto Singapura. Eu só governei para o pobre. Perdão. E se vocês da Bandeirantes hoje podem chegar aqui na Bandeirantes, é pelos 8 turnos que eu também. Mas o senhor sabe que durante a campanha o senhor vai ter que estar preparado para responder sobre essas denúncias e essas suspeitas envolvendo essas contas no exterior. Eu estou muito feliz em estar num programa ao vivo e dizer à população de São Paulo: não acreditem em armação, não acreditem em acusações vazias em véspera da eleição. É Maluf neles e vamos mudar São Paulo. Doutor Paulo, muito obrigado. Boa noite para o senhor. O Canal Livre termina aqui. A todos uma ótima semana. Obrigado ao Carlos Nascimento. Obrigado, Mitri. Nos encontramos no próximo domingo. Até lá.